Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a progredir com o nosso ensinamento sobre teologia. Já falamos sobre várias coisas. Na nossa última vez, entramos no fim do nosso estudo do Espírito Santo. Já falamos sobre Deus também, a Jesus Cristo, mas também entramos com o Espírito Santo. Já falamos sobre, por ser os nomes do Espírito Santo, também as representações dele, estas obras dele. Falamos muito sobre estes dons do Espírito Santo. Também falamos sobre esta diferença do batismo do Espírito Santo, que é o único batismo requerido, mas é bom ser batizado com água. É necessário ser batizado com água para andar em obediência de Deus depois da salvação. Mas o único batismo necessário para a salvação é este batismo do Espírito Santo. Falamos sobre isto, falamos sobre ser cheio do Espírito Santo. Devemos procurar ser cheio do Espírito Santo, mas para ser cheio é necessário primeiramente ser vazio, Marco, para o Espírito Santo entrar. Falamos sobre estas coisas mais por ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa, um crente, pode experienciar o poder do Espírito Santo, pode produzir fruto. Então falamos sobre este fruto do Espírito Santo, que é fruto singular. Falamos sobre este amor, este gozo e paz, longanimidade, benignidade, pode ser bondade, fé, mansidão e temperança. 9 coisas que combinam junto para formar este fruto singular do Espírito. Mas, através destes estudos, espero que está a ver a importância ter este Espírito Santo ativo na tua vida. Realmente, não deve ser a tua vida, deve ser a vida de Deus, porque Ele comprou-nos. Quando eu confiei em Cristo, eu estava a dizer: a minha vida pertence a Ti. Eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Muito obrigado, meu Deus Pai. Sou devedor. Quero desenvolver uma coisa a Ti, porque já deu-me muito. Deve ser desta maneira. Por entender isto, Jesus não está aqui fisicamente. Vamos falar um pouco sobre isto hoje com o nosso estudo. Ele não está aqui conosco. Estou a viver pela fé. Então, mas Ele não está aqui fisicamente, mas Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo. Vamos acabar este assunto deste fruto do Espírito Santo. Então, vamos acabar o nosso estudo sobre o Espírito Santo falando sobre os pecados contra o Espírito Santo. Vamos continuar a página 38 do nosso estudo. Acima da página, eu já li todas estas características, podem ser estas partes deste fruto do Espírito Santo. Acabamos falando sobre temperança na nossa última vez, mas vou ler para acabar o nosso estudo sobre este fruto do Espírito Santo, acima da página 38. Precisa de morrer para dar fruto. Já mencionei isto muitas vezes, É nessa Marco morrer. Marco quer ressuscitar o velho homem, mas é nessa mim matar Marco. Ele precisa de morrer diariamente. Vamos ler João capítulo 12. João capítulo 12, vou ler versículo 24 e 25. A Bíblia diz: na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida,
guardará para a vida eterna. Ok. Mas vou dizer isto. Isso é contrário do pensamento do homem. O homem vai pensar, para mim viver é nessa tentar salvar a minha vida. Quando uma pessoa fica sem condições, por isso ele vai tornar como animal, feroz, para atacar, para ganhar, para preservar a vida. Isso é a maneira do homem para pensar, sim. Mas devemos entender o contrário da maneira de Deus. Porque Deus sabe a nossa dificuldade aqui. Ele quer provar a nossa fé. Ele está lá. Ele disse, vou fornecer todas as tuas necessidades. Em Cristo também. Mas, então o homem vai pensar, mas para mim, salvar a minha vida é necessário isto. Jesus está a dizer que a maneira para preservar a vida é morrer. Sim, mas vou dizer isto. É necessário trabalhar para apoiar as nossas famílias, é a nossa homens, é a tua responsabilidade, é necessário fazer isto. Devemos tentar fazer isto. Temos responsabilidades. Mas este assunto de procurar morrer para satisfazer Cristo também é necessário. Simplesmente é contrário aos nossos pensamentos. Mas devemos procurar viver desta maneira. Requer uma pessoa que realmente quer cheio do Espírito Santo. Porque não é a nossa natureza para morrer. E também não estou a falar sobre morte física, estou a falar sobre morrer aos meus desejos. Os desejos de Marco, a parte de Deus. Ele quer me morrer e transformar para os desejos de Marco ser os mesmos desejos de Deus. Isto é o que ele quer. Mas Deus não aceita a vida sem fruto. Vamos ler Lucas, capítulo 13. Esta figueira que não produziu fruto. Vou ler Lucas 13, mas vamos ler versículos 6 a 9. E dizia esta palavra, uma história, um certo homem, e Jesus, tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. Primeira vinda dele, hein? E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o achou. Desculpa. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Então, 3 anos. Mas Cristo, ele estava aqui ministrando publicamente 3 anos e meio. Então, mas ele disse, eu já vim 3 anos procurando fruto. Esta figueira é como Israel. Israel não produziu fruto. Então, no fim, versículo 8, e respondendo ele, mas isso é este vinhateiro, porque Cristo disse, pode destruir aquela figueira. Versículo 8, e respondendo ele, este vinhateiro, disse-lhe, Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então, mas durante este ano quarto, pode ser ano 4, pode ser quarto também, mas 4 está bom. Durante este ano, o tempo do fruto chegou, não houve fruto. Foi destruído Israel novamente. Ok? Então, devemos entender, Deus quer fruto nas nossas vidas. O crente sem
fruto é crente que não está a viver segundo a vontade de Deus. Deus criou-nos, mas nascimento físico, mas com nascimento espiritual, Ele criou-nos de novo, com a vida eterna, mas com propósito para produzir fruto. Está a produzir fruto? Espero que sim. Vou continuar por ler. Os servos do diabo podem imitar os dons do Espírito. Já limos 2 Coríntios capítulo 11 sobre apóstolos falsos, mas também este 2 Tessalonicenses 2 capítulo 9. Não vamos ler, mas é uma passagem falando que fala sobre este anticristo, que vai enganar pessoas com sinais e prodígios. Mas vamos ler, 2 Tessalonicenses capítulo 9. Desculpa, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, segundo Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Muitas pessoas que estão a procurar milagre hoje não sabem aquela passagem. Este anticristo, muitos estão a procurar. Muitos. A única razão eles querem vir à igreja é para receber milagre. Este anticristo vai chegar fazendo milagres que vão ser milagres verdadeiros, mas falsos do respeito de ser do diabo, mas o milagre vai acontecer. Deus vai dar este poder para enganar. Então, Deus vai enganar aquela pessoa que não está a procurar a verdade, que só está a procurar o seu próprio desejo. Isso é a razão, ele falou com parábolas. Para enganar e esconder a verdade da pessoa que não queria a verdade. Ele falou isto com os discípulos. Outro vai entrar dizendo, mas Deus não é justo. Não deve fazer desta maneira. Deus criou o homem. Lembra-te aquele homem, Lucas capítulo 16, aquele rico? Ele chegou ao inferno. Ele falou com Abraão, ele disse, mas ele não recebeu água para a língua dele. Mas ele disse, quero pedir-te enviar um homem para dar aviso aos meus irmãos. Abraão disse, mas se eles não vão ouvir Moisés e a lei, não vão ouvir a pessoa que ressuscitará do morto. Cristo, É interessante. Deus sabe os corações de homem. Não é injusto Deus julgar o homem que rejeita Cristo. O que mais Deus pode fazer? Ele enviou o próprio Filho para morrer no nosso lugar. Vai rejeitar Cristo? Espero que não. Deus quer nos ter fruto. Vamos ler Mateus capítulo 12. Mateus 12. Vou ler versículo 33. A Bíblia diz: fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Vai conhecer. O que é esta árvore? Segundo o fruto da árvore. É isto. Vamos ler Mateus capítulo 7. Vou ler versículo 16 a 20. Mateus 7, 16 a 20. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Não. Ou figos dos abrolhos? Não. Assim, toda árvore boa produzir bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
Então não é possível boa árvore dar mau fruto. Não é possível. Também outro, má árvore dar bom fruto. Não é possível. Vai saber isto. Deus quer nos produzir fruto bom, vou dizer desta maneira. Também, Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. E vou ler versículo 10 a 12. A Bíblia diz: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Não deve ser cristão. Vou continuar. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deleita algum fonte de o mesmo manancial, água doce e água amargoso? Então não é possível. Não vai ter água doce e água amargosa do mesmo fonte. Não vai achar isto. Peço desculpa. 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a figueira figos? A videira figos? Assim tampouco pode fonte dar água salgada Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Mas Tiago está a falar do aspecto da língua, mas lembra-te, a língua está a dar a palavra do coração. É ligado com o nosso fruto, mas o que estava a acontecer aqui? Vamos ler o versículo 9 para entender mais o contexto. Como ela, a língua, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Uma pessoa está dizendo: bendito Senhor, tu és mau. É isto. Não é possível. Esta língua é enganadora. Representação do nosso coração. Cuidado. Devemos guardar a nossa boca. Devemos dar ao Espírito Santo a oportunidade de produzir fruto através das nossas vidas. Isso é o que Deus quer. Uma manifestação do fruto do Espírito Santo nas suas vidas é almas salvas, pregando o Evangelho, ajudando outros, saber conhecer Cristo e também salvação. Já guiou alguém para a salvação? Deve gerar fruto. Então, fruto pode ser obras manifestadas através da minha vida, pode ser outros crentes também que confiaram em Cristo por resultado da minha palavra, que realmente é a palavra de Deus, a pregação da palavra. Ok, vamos continuar no meio da página 38 sobre os pecados contra o Espírito Santo. Vou dizer isto. O Espírito Santo é a terça parte da Trindade. É uma representação de Deus para dar-nos mais entendimento sobre este ser Deus. É mais do que uma força. Não é possível me pecar contra energia, contra calor. Não é possível me pecar contra uma força. Pecado é contra uma pessoa, mas pecado é contra Deus. É possível pecar contra outro, mas no fim pecado é contra Deus. Ok. Mas há vários pecados contra o Espírito Santo escrito na Bíblia. Então vamos ler primeiramente esta blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou ler Mateus capítulo 12 novamente. Mateus capítulo 12 e vou ler versículo 31, a Bíblia diz: portanto eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Esta blasfêmia do Espírito Santo é pecado que não pode ser perdoado. Ok? Deve entender isto. Mas vou ler um pouco. Muitos grupos cristãos dizem
que o pecado é feito quando uma pessoa critica a obra do pastor ou da igreja. Ou porque uma pessoa rejeita Jesus Cristo como Salvador. Vou dizer isto, rejeitar Jesus Cristo é um pecado que não pode ser perdoado, mas não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Paulo era pecador contra Jesus Cristo, mas ele foi perdoado. Ele foi salvo. Vamos ler Atos capítulo 26, versículo 9. Atos capítulo 26, versículo 9. Isto é Paulo. Então, mas ele falou muito sobre a vida dele antes da salvação. Vamos ler um pouco isto. Bem, versículo 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Ele fez muito contra este nome, Jesus Nazareno. Mas Jesus não estava aqui na terra. Paulo recebeu Cristo depois da ressurreição, depois da ascensão de Jesus Cristo. Ele confiou em Cristo depois. Mas ele teve visão de Cristo, mas Cristo não estava lá. Paulo estava a fazer estas coisas na ausência de Cristo. Ele estava a perseguir outros cristãos. Ele escreveu estas palavras. Ele fez muitas coisas contra Cristo, este nome. Mas ele tornou-se... Ele não foi condenado por causa disto. Ele confiou em Cristo. Para dizer que este blasfêmia é falar mal sobre Cristo ou sobre pastor ou outro, não seria possível uma pessoa ser salvo. Está a ver, não? Mas o significado deste pecado é dado em Marcos capítulo 3. Vamos ler. Marcos 3. Quero ler versículo 28 a 30. A Bíblia diz: Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Vou dizer isto. Uma pessoa que rejeita Jesus Cristo não tem possibilidade de ser salva. Então, Deus não pode perdoar uma pessoa que rejeita Jesus Cristo. Mas, rejeitar Jesus Cristo não é este blasfêmio contra o Espírito Santo. O que é este pecado? Vamos ler versículo 30. Porque diziam tem espírito imundo. Eles diziam a Cristo que ele teve espírito imundo. Foi pecado feito na presença de Cristo, que diz: tu tens diabo. É como isto, Tem espírito mau. É como isto. Então, mas segundo o versículo 30, este pecado acontece quando uma pessoa diz que Jesus Cristo tem espírito imundo. Não é possível um cristão cometer este pecado. Se é possível, só é possível fazer na presença de Jesus Cristo, e nós não vemos Jesus Cristo deste modo, segundo Coríntios capítulo 5. Vamos ler. Este blasfêmia do Espírito Santo foi feito na presença de Cristo, dizendo que ele tem espírito imundo. Segundo Coríntios. Segundo a definição da Bíblia, segundo Coríntios capítulo 5, vou ler versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Por quê? Porque ele já saiu.
Sim, Cristo foi conhecido na carne quando ele estava aqui durante a vida dele. Mas depois de morrer e ir ao céu, ele não está aqui. Vivemos pela fé. Não estamos a conhecer Cristo segundo a carne agora. Está a ver, não? Este pecado podia acontecer quando Jesus Cristo estava na terra e será possível durante o reino milenar de Cristo no futuro, nesta terra. Número 2 é resistir o Espírito Santo. Abaixo de página 38. Resistir o Espírito Santo. Vamos ler Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, vou ler versículo 51. É Estevão, com a mensagem dele contra estes homens religiosos. Atos capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então, ele diz, está sempre a resistir ao Espírito Santo. Ele pregou isto, com grande força. Vou dizer isto, com certeza aqueles homens ficaram muito escandalizados depois de ouvir esta palavra de Estevão. Porque eles não estavam a andar segundo o Espírito Santo. Eles estavam a resistir ao Espírito Santo. Por andar segundo o Espírito Santo não tem problema. Mas quando o homem quer resistir, é outra coisa. Mas, o teólogo, vou ler abaixo da página 38, o teólogo famoso chamado João Calvin ensinou que não era possível resistir à graça de Deus. Mas, segundo esta passagem, aqueles judeus resistiram, desculpa. É possível resistir sempre, segundo esta passagem. 51, novamente, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido vos sempre resistem ao Espírito Santo. Está a ver, não? É necessário que eu concorde com Deus sobre os meus defeitos e pecados. Isto é necessário para ser salvo. Muitas pessoas não são salvas por causa disto. Mas uma pessoa honesta vai à luz, vai a Deus, também entendendo a fraqueza dele. Muitos cristãos têm também dificuldade em concordar com este aspecto negativo das vidas delas, é verdade. Primeiramente, preciso de concordar com as palavras de Deus. Para ser cheio do Espírito Santo, é necessário concordar com Deus sobre as nossas vidas, que realmente é a vida dele. A minha vida pertence a ele, porque ele comprou-me. Quando uma pessoa resiste, o julgamento está perto. Vamos ler Romanos capítulo 1. Vai achar muitas dessas características que estão a acontecer hoje no nosso dia perante nós. É necessário ser fiel. É necessário reconhecer a pessoa por dizer qualquer coisa, mas quando uma pessoa quer viver contra a palavra, mas ele está a resistir. É possível aquela pessoa ser salva, mas quando uma pessoa é contra Deus, ele está a resistir a este Espírito Santo. Romanos capítulo 1, vou ler versículo 18 a 28. A Bíblia diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detam a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nelas se manifesta porque Deus lhe manifestou. 20. Porque as suas coisas invisíveis, as coisas de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendam e claramente se veem pelas coisas que estão criadas em nós, para que elas ficam inexcusáveis. A pessoa que nega esta criação, este verdadeiro Deus, a Bíblia diz que ele é inexcusável. 21. Porque tendo conhecido a Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes em seus discursos se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles pensavam que somos inteligentes, mas realmente não. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonraram seus corpos entre si. 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Isso é um aviso contra aquela pessoa que quer mudar a verdade de Deus. João 17 diz, a tua palavra é a verdade. Hein? Cuidado por mudar a palavra de Deus. 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, como homossexualidade. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convém ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Está a ver? É resistir o Espírito Santo. Vamos ler Gênesis, capítulo 6. É muito triste, mas Gênesis, capítulo 6, o início deste capítulo, era Deus tomando decisão para destruir o mundo pelo dilúvio. Sim, ele ficou muito triste como homem. Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Não contenderá. Eles estavam a resistir ao Espírito Santo, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Ele tomou decisão, vou destruir este mundo. 120 anos. Ele deu. Segundo a inteligência dele. Ele deu a oportunidade ao homem a arrepender, mas o homem rejeitou Deus. Está a acontecer hoje no nosso dia também. Tentar o Espírito Santo. Número 3. Vamos ler Atos capítulo 5. O Espírito Santo é mais do que uma força. Atos capítulo 5, versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Então, eles eram crentes. Hein? Eles morreram, mas eles não perderam a salvação deles. É interessante. Versículo 2. E reteve parte do preço. Ok? Eles guardaram uma parte. Não, vou dizer isto. Se eles queriam guardar, penso que Deus não vai condenar uma pessoa por fazer isto. Mas eles guardaram uma parte, dizendo, vendemos tudo. E estamos a dar tudo. Problema. Não? Eles mentiram. 2, novamente. E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás, ele não foi enchido, cheio do Espírito Santo, mas de Satanás. Hein? Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses para do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti
e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ele está a dizer aqui, está a mentir a Deus. 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. 7. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto, ela mentiu. Hein? Então, versículo 9, então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes por tentar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levará a ti. Então, mas, uma vez ele disse, mentiu, desculpe. Mentiste ao Deus, mas aqui tentou o Espírito Santo. Como é possível dizer isto e entender isto? O Espírito Santo é Deus. Deus é o Espírito Santo. Eles estavam contra Deus, eles estavam contra o Espírito Santo. É possível mentir ao Espírito Santo, mas eles fizeram isto. Eles tentaram o Espírito Santo também. Estamos a considerar este pecado de tentar o Espírito Santo. Vou ler um pouco. Nesta passagem, a Bíblia diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo por ser Deus, mas Espírito Santo, e Safira tentou o Espírito Santo. Precisa de ser sincero com Deus e com homens. Pode fingir-se diante de homens, mas Deus sabe o seu coração. Não deve enganar, exagerar, tentar criar uma ideia falsa ou mentir ao outro. Deve ser o mesmo sempre e em todos os lugares. Por exemplo, um homem não pode seguir Jesus Cristo e bruxaria no mesmo tempo. Precisa de resistir o diabo. Vamos ler Tiago capítulo 4 também. Hein? Tiago capítulo 4 e vou ler versículo 7. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. É nessa resistir. Resistir o pecado, não resistir o Espírito Santo. Um outro exemplo é que não é necessário vestir-se com roupas que darão uma aparência da piedade. Deve ter piedade verdadeira no teu coração. Esta roupa não é nada. Muitos querem vestir-se só com grande roupa, este grande chapéu, para aparecer homem muito religioso. Não. A Bíblia diz, não é nada. Ok, isso é tentar o Espírito Santo. Também extinguir o Espírito Santo. Vamos ler. Número 4, no meio da página 39. Vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Pecados contra o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vou ler o versículo 19. Muito claro. Não extingais o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo. Então, deve tentar viver a sua vida a Cristo segundo a vontade de Deus. O seu coração não deve ser duro e a sua consciência não deve ser cauterizada. Então vamos ler, por exemplo, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, vou ler versículo 32, a Bíblia diz, e disserá um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria, as Escrituras. Então, mas eles estavam a receber estes assuntos de Deus. Os olhos deles foram abertos. Também os corações deles começaram
ficar muito calor para fazer e entender as coisas de Deus. Eles não extinguiram o Espírito Santo. Imediatamente eles foram a Jerusalém durante a noite também para dar a palavra disto aos discípulos. Eles não tiveram telefone naquela era. Vamos ler também Jeremias, capítulo 20. Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Jeremias foi muito frustrado. Ele foi entristecido por tentar fazer esta obra de Deus. Ele foi muito cansado. Ele disse, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso mais. Ele disse, realmente, eu queria fechar, eu queria parar, mas a palavra dele estava dentro. Era necessário me falar. Paulo disse, ai a mim por não pregar o Evangelho. Mas, já falamos sobre dar fruto. Hein? Deus quer nos dar fruto. Este fruto do Espírito Santo, Ele quer nos evangelizar. Mas, uma pessoa salva é como um novo nascimento. Hein? Antes de dar parto, hein? Uma mulher entra em tempo de dificuldade. Hein? Então, mas... esta mulher que quer dar parto, ela vai entrar dores do parto. Vou dizer dores duras. Muito duro. Ela vai ficar com grande dureza do coração. Ela vai chorar. Por isso mas dar luz não é fácil. Requer muito trabalho. Então, mas, vou dizer isto, para produzir fruto, espiritualmente, vai sofrer. Requer tempo, requer sacrifício, requer fidelidade. É grande trabalho. Por isso, no fim, ganhei um. Mas, é um fio. Não há nada com mais valor do que fio, ou fia. É como isto. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Vou ler versículo 1 a 3. A Bíblia diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostalará alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está a acontecer hoje no nosso dia, com falsos grupos, falsas bíblias. O diabo está a rir, ele está a dançar, porque o mundo está a rejeitar Deus agora. É necessário procurar defender esta fé. É necessário. 2. Pela hipocrisia de homens religiosos. Estamos a ir à igreja todos os domingos, mas não estamos a evangelizar. É hipocrisia. Hein? É isto. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento, está a acontecer hoje no nosso dia, e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem delas com ações de graça. Está a ver, não? Está a acontecer muitas doutrinas falsas hoje, no nosso dia. Para entender o que é verdadeiro, o que é falso, é necessário saber esta Bíblia, esta palavra. É necessário. Vamos ler Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28. Vou ler versículo 27. A Bíblia diz:
Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Deus quer-nos ser disponível para fazer qualquer coisa. Mas a pessoa com o coração duro vai resistir. Resistir. Também, neste caso, extinguir. Falamos sobre blasfêmia. Resistir esta tentação do Espírito Santo, mas também extinguir. Por resistir, vai derramar água no fogo. Vai parar. Por resistir, por extinguir o Espírito Santo. Os judeus religiosos eram críticos, ciumentos, cruéis e predispostos contra os cristãos, porque eles não entenderam nem receberam a palavra de Deus. Ok, mas também entristecer o Espírito Santo. Vamos ler Efésios capítulo 4. É possível uma força ser triste? Não é possível. Efésios capítulo 4, vou ler versículo 30 e 31. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Ok? A maneira para não entristecer o Espírito Santo é ficar honesto com Deus e homem. Procurando agradar todos para a glória de Deus. Jesus, lembra-te, ele falou com palavras duras alguma vez. Paulo também. Mas ele sempre estava a tentar ajudar outra pessoa a conhecer Cristo. Era isto. Vou ler, abaixo da página 39. O Espírito Santo confia em nós para resistir mal e seguir Jesus Cristo. Quando nós não fazemos isto, o Espírito Santo fica entristecido. Não devemos ter amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia ou malícia nas nossas vidas. Como é o seu relacionamento pessoal com Deus e com os seus irmãos em Jesus Cristo? Está a tentar viver em paz na sua vida com Deus e com outros? Um homem perdido pode desejar ter o tipo de vida que você tem? Estas perguntas são mais sérias. Quem tem a autoridade da sua vida? Isso realmente é a chave de viver bem em Cristo. É o Espírito Santo ter controle. É Deus ter controle da minha vida. Deus quer nos submeter à vontade dele para o Espírito Santo viver através de nós desta maneira. Não é fácil, mas é possível. É necessário me entender o que é a vontade dele e então procurar viver segundo esta vontade. É a tarefa que passa toda a vida. É a tarefa que tem muitos obstáculos, muitas dificuldades. Mas, no fim, vou dizer isto, é uma tarefa que é muito possível cumprir. É possível. Deus não vai tentar-te além do que posso suportar. Ele vai fornecer caminho de escape para dar-te a oportunidade de resistir qualquer pecado. É necessário confiar nele. Não vai sempre ser fácil, mas é possível. Deus quer produzir fruto através da tua vida, através da minha vida. Isso é a nossa tarefa. Espero que vai ter sucesso com esta tarefa.
Espero que vai produzir muito fruto. Este fruto do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22, também filhos de Deus, por causa da tua pregação, a tua palavra. Mulheres que querem pregar fora da igreja, este mundo está disponível. Elas precisam de ter Salvador. Homens, a mesma oportunidade. Espero que está a viver fielmente com Deus deste respeito. Vamos entrar na nossa próxima vez para falar sobre homem, também criação, estes outros assuntos. Não vamos entrar em muitos detalhes. Vamos falar um pouco sobre ciência para dar-te só uma orientação. Dar-te somente uma orientação destas coisas. Mas até aquela próxima vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.